Olá, esse é o nosso segundo episódio sobre a cidade do Rio de Janeiro. Você já pôde conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa no primeiro e vamos dar continuidade, mostrando para vocês alguns outros pontos turísticos bem interessantes e os seus contextos históricos e como a sociedade carioca se relaciona com eles hoje em dia. Estamos na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui é um parque municipal com diversas atrações, como o Museu Nacional e o Bioparque, o antigo zoológico. Além disso, você pode andar por aqui à vontade, fazer piquenique. É um lugar próximo à estação de trem e metrô e que as famílias cariocas costumam vir aqui aos finais de semana e feriado, se divertir e passear por esse espaço encantador da cidade. Por volta dos séculos XVI e XVII, toda esta região pertencia aos jesuítas. Com a expulsão da ordem, lá por volta do século XVIII, as terras então foram desmembradas e vendidas a particulares. Uma das pessoas que adquiriu a área, que hoje é a Quinta da Boa Vista, foi o traficante de escravizados Elias Antônio Lopes, que mandou construir uma casa bem no alto da colina e de lá ele tinha uma boa vista da Baía de Guanabara. Então o lugar passou a se chamar Quinta da Boa Vista. Com a chegada da família real em 1808 e a sua procura por locais para abrigar a corte e a família real, houve uma negociação com o Elias Antônio Lopes e este espaço então passou a pertencer à família real. Elias Antônio Lopes doou então a Dom João VI a sua propriedade para se tornar então a casa da família real, o Palácio Real. A área aqui no entorno, nesse período, era cheia de manguezais, alagadiços e a comunicação por terra até o centro da cidade era um pouco complicada. Depois, com o tempo, houve uma série de aterramentos e então ficou fácil, relativamente fácil, chegar até o centro, a partir daqui por terra. Em 1821, o Palácio da Quinta da Boa Vista já tinha mais ou menos a aparência que tem hoje. A origem dessa instituição remonta ao ano de 1818, quando Dom João VI vai criar o Museu Real, que funcionava lá no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Afinal, aqui era onde eles moravam. O museu, então, tinha uma série de coleções de animais empalhados, mineralogia, o que a gente chama também de história natural. Era um acervo muito interessante que depois foi aumentado ao longo do tempo, após alguns acontecimentos, inclusive envolvendo a família real. Em 2 de setembro de 2018, assistimos estarrecidos ao incêndio que acometeu o Museu Nacional. Parte do seu acervo, da reserva técnica, de uma série de pesquisas, então foram destruídos. Contudo, o museu continuou vivo. Seus cientistas e funcionários começaram uma operação de resgate do acervo e também divulgação do mesmo. Recentemente, a fachada foi inaugurada, já está reformada e você pode vir aqui ver um pouquinho do que o Museu Nacional ainda é e tudo que ele vai ser a partir então da sua reconstrução. Com o casamento
casamento de Dom Pedro I com Dona Leopoldina, vieram para cá uma série de naturalistas europeus e que trabalharam no Museu Nacional durante o século XIX. Com o casamento de Dom Pedro II com Dona Teresa, outras importantes contribuições para o Museu Nacional chegaram na comitiva da princesa. Ela, que adorava arqueologia, tinha no seu quintal Pompeia, por exemplo, trouxe para cá uma série de artefatos arqueológicos e durante seu tempo de permanência no palácio fazia trocas de artefatos nossos com seu irmão lá na Itália. Enfim, foram importantes coleções, né, a partir dessas duas princesas estrangeiras que vieram para o Brasil, sobretudo Teresa Cristina. Em março de 1945, o Rio de Janeiro ganharia um novo jardim zoológico aqui na Quinta da Boa Vista. Este zoológico marcou gerações, muitas pessoas passaram por aqui, enfim, né, é um marco da cidade. Passou por altos e baixos por conta de financiamento, administração, enfim, até que nos últimos anos ele passou fechado para algumas reformas e foi reaberto em 2021, agora com um novo conceito de bioparque. O conceito de bioparque está ligado a uma crítica ao confinamento dos animais para uma mera exposição para os seres humanos. A ideia então seria de um local de educação ambiental, né, para que esses animais que já estão em cativeiro possam ser observados, né, e que haja então todo um trabalho com relação à pesquisa e cuidado e preservação destes animais. Inclusive aqui há visitas guiadas, alguns programas de educação ambiental e uma série de ações neste sentido. Porém, há algumas questões para a gente pensar sobre essa história do bioparque e a sua relação com a educação ambiental. Foram encomendadas 18 girafas da África do Sul e elas foram para um resort em Mangaratiba. Acontece que as girafas estavam em condições muito ruins, né, para a sobrevivência delas, num galpão. Houve ainda a fuga de 6 girafas, sendo que 3 delas morreram. Há então, né, uma discussão sobre essa importação de girafas, né, e a justiça, enfim, o Ministério Público está investigando e vendo, né, qual vai ser a solução. Então, é uma coisa para se pensar, né? Como é que é essa relação com os animais do bioparque. A Feira de Tradições Nordestinas aqui em São Cristóvão remonta aos anos 50. De lá para cá ela foi mudando, se aperfeiçoando, se tornou um grande centro de referência da cultura nordestina no Rio de Janeiro e é um lugar então que você vai encontrar artesanato, muita música, e por que não a deliciosa culinária, né? Além de doces, bebidas, todas oriundas, né, da região do Nordeste. Então vem com a gente conhecer um pouquinho da Feira de São Cristóvão. O forró, você tem 2 palcos principais, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, um de cada lado da feira. Aqui sempre está tocando forró e às vezes tem show de artistas mais conhecidos nacionalmente, né? De toda forma, é sempre uma galera muito boa que está tocando aqui. Você pode dançar sozinho, acompanhado, como quiser. Aqui
estádio Jornalista Mário Filho, ou Maracanã, ou Maraca ainda para os mais íntimos. Pois bem, esse estádio foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo que ocorria nesse ano aqui no Brasil. E o Brasil jogou a final aqui contra o Uruguai e perdeu de 2-1, é o famoso Maracanazo. Em 2014, novamente uma final de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, 7-1. Quem não se lembra desse episódio? Pois é, parece até que o Maracanã dá azar para a seleção. A construção desse estádio foi cercada de muita polêmica. De um lado, o deputado Carlos Lacerda criticava não só os gastos públicos com a construção do estádio, mas também a sua localização, né? Havia um grupo que queria que o estádio fosse para os lados de Jacarepaguá. Do outro lado, havia pessoas que gostariam que de fato ele fosse aqui. E uma delas, o jornalista Mário Filho, né, um grande incentivador do estádio aqui nesta localidade. Não à toa, o estádio vai receber o seu nome. Quando foi inaugurado, o Maracanã tinha capacidade para cerca de 155 mil pessoas. Era de fato o maior estádio do mundo. Com as sucessivas reformas para melhoria e segurança, esse número foi diminuindo. A última grande reforma foi para a Copa de 2014 e o estádio passou então a ter cerca de 78 mil lugares. Enfim, continua sendo para todos nós o maior estádio do mundo, afinal, ele é nosso. Estamos na região da Floresta da Tijuca e aqui há muitas atrações que você precisa conhecer. O Corcovado, né, muito conhecido, a Vista Chinesa, o Museu do Açude e o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, né, cuja entrada principal é aqui na Praça Alfonso Viseu. Gente, a nossa primeira parada é a Cascatinha Tunai. Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma das cachoeiras que existe aqui dentro é a Cachoeira das Almas. Hoje está bem cheio, as pessoas estão fazendo fila para tomar banho, mas é um lugar muito agradável, tem uma trilhazinha, uma hora meio chatinha para descer. Eu acho que o pior é a subida, mas é tranquilo, eu acho. Depois da sua caminhada pela Floresta da Tijuca, nada melhor do que você vir almoçar no bar da Pracinha. Em 2020 faz 77 anos e essa praça é a Praça Alfonso Viseu, que fica no alto da Boa Vista. O Carlos vai mostrar, ali tem um chafariz. Esse chafariz ele já foi da Praça 11, no centro do Rio, e veio aqui para cima. Uma coisa interessante é que aqui era o ponto final do bonde que vinha para o alto da Boa Vista, né? O bonde que vinha do centro. Mais lá embaixo, à minha esquerda, fica, né, a direção do centro do Rio e a minha direita a Barra da Tijuca. E o bonde, que era puxado por burrinho, o burrinho vinha do centro e não ia aguentar subir aqui. Então ele tinha um lugar que eles trocavam, mudavam, que é o que hoje é o lugar que hoje chama de muda por causa disso, né? Que era a subida do alto, ia começar a subir, aí mudava o burrinho para chegar aqui com vida. A zona oeste do Rio de Janeiro é a maior zona da cidade, né? É uma região muito diversa em paisagem, em atrativos e em história. Aqui já foi chamado de sertão carioca, porque se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que a cidade do Rio de Janeiro começou onde hoje é o centro da cidade. As regiões mais afastadas, né, foram sendo utilizadas por fazendeiros. Aqui havia engenhos de produção de açúcar e de cachaça, enfim. Depois, bem depois, é que ela vai sendo ocupada, né, de formas diversas, como uma certa organização
urbanização ou não, mas enfim, a gente consegue ver todas essas marcas, né, do tempo na Zona Oeste. E aqui a gente abre um parênteses, ela não se resume, né, à Barra da Tijuca e ao Recreio, embora você deva conhecer esses lugares. Há muita coisa para se fazer aqui. Além das praias, nós temos trilhas, restaurantes e diversos atrativos culturais que você precisa conhecer nesta região da cidade. É claro que você, quando vier à Zona Oeste do Rio de Janeiro, deve conhecer as praias da Barra e do Recreio, são realmente muito incríveis. Mas se você quer um lugar um pouco diferente, mais sossegado, sem prédios, com maior contato com a natureza e em alguns momentos até mais vazios, né, eu recomendo que você venha à praia de Grumari. Aqui é realmente um espetáculo, né? Assim, é praia de um lado, a reserva do outro, você avista ilhas, é realmente um lugar bem diferente, bem gostoso de você frequentar aqui no Rio de Janeiro, mesmo que você não venha dar um mergulho, como é o nosso caso agora. Aqui na Zona Oeste, além da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, a gente recomenda que você conheça também a região de Guaratiba. São 3 bairros: Pedra de Guaratiba, Guaratiba e Barra de Guaratiba, com uma diversidade de atrações, né? Muitos atrativos naturais, como as praias, local para fazer trilha, no Parque da Pedra Branca, por exemplo, atrativos culturais, como o sítio Roberto Burle Marx, a Casa do Pontal, enfim, uma diversidade de atrações para você passar o dia aqui na região. E essa região é muito interessante, né, porque por aqui tem uma história que tem muito a ver com alguns conflitos dos franceses com o Rio de Janeiro. Por exemplo, em 1710, os franceses quiseram invadir a cidade, tentaram pela Baía de Guanabara, mas foram recebidos a bala de canhão, e então vieram para o sul, para essa região. Chegaram aqui, desceram em Guaratiba e foram fazendo trilha, vamos assim dizer, até o centro da cidade. Acontece que eles chegaram lá e foram recebidos pela população que já estava aguardando a chegada deles, né? E, enfim, foram presos, apanharam, e foi uma confusão, não deu certo essa invasão. E há reflexos, né, dessa invasão aqui na região da Zona Oeste. Por exemplo, no sítio Burle Marx tem uma capela que foi destruída pelos franceses justamente durante essa invasão e que depois foi restaurada. Mas você vai saber um pouquinho mais sobre isso quando você assistir o nosso vídeo sobre Roberto Burle Marx. Enfim, divirta-se na região de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Chegamos no Max Cana, que é um alambique, também restaurante, local para passar o dia, né? Tem piscina, enfim. É um alambique, mas você pode vir com crianças, porque tem coisas bem legais para se fazer aqui dentro e a gente vai mostrar para vocês agora.
Um outro lugar que você não pode deixar de visitar aqui na região de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, é o sítio do Roberto Burle Marx. As visitas guiadas são agendadas, tudo super explicadinho no site. É só se preparar, vir para cá e se divertir. Aqui o visitante vai encontrar, numa área de 400 mil metros quadrados, mais de 3.000 exemplares de plantas tropicais ou subtropicais, espalhadas nos jardins ou nos viveiros. Alguns destes exemplares são únicos e ficam exatamente aqui no sítio Burle Marx. Quando Roberto Burle Marx comprou esse terreno, havia uma pequena capela aqui do século XVII, a capela de Santo Antônio da Bica. Era da Bica por conta do engenho que havia aqui na região, que era o engenho da Bica. E o dono do engenho era devoto de Santo Antônio, fez essa capela, passou por alguns problemas, inclusive foi o primeiro prédio, foi derrubado pelos franceses que invadiram aqui a região, e a capela então depois foi reconstituída no século XVIII e foi sendo usada pela comunidade. Com o declínio da economia açucareira aqui na região, essa capela foi ficando sem uso, foi sendo destruída, e quando Burle Marx compra o sítio, ele restaura a capela e abre para a comunidade. Ainda hoje ela é utilizada pela comunidade para batizados, casamentos e para as festas de Santo Antônio, todo dia 13 de junho. Roberto Burle Marx compra esse sítio aqui em Guaratiba em 1949. Aqui vai ser o local em que ele vai experimentar, plantar, criar, recriar, tanto com relação aos jardins e também com relação à sua arte, como escultura, tapeçaria, azulejaria, enfim, muitas outras coisas. Ele veio morar aqui em 1973 e fica aqui até 1994, quando ele morre. Mas em 1985 ele vai doar todo o sítio para o governo federal, hoje é administrado pelo IPHAN. A exigência dele era que ele, quando fosse o primeiro administrador, continuasse morando aqui e que os seus jardineiros continuassem trabalhando também como profissionais no sítio. Até hoje, aqui ainda há jardineiros que trabalharam com o Burle Marx e fazem então o trabalho de preservação, e vão ensinando então para os outros jardineiros que vêm depois. Então o trabalho dele continua aqui no sítio. O Parque Municipal do Marapendi foi criado em 1978 como uma área de lazer e recreação e também com o objetivo de preservar a vegetação e a fauna nativa da região de Restinga e de Manguezal aqui nessa parte da cidade do Rio de Janeiro. Tem parquinho, tem um centro de educação ambiental, enfim, bem interessante. O parque tem um acesso que dá para a Lagoa de Marapendi. E aí tem uma placa informando alguns animais que podem ser avistados, quando a gente fica aqui nesse espaço. Cobra de vidro, jacaré, capivara. E o jacaré é muito interessante, que de vez em quando aparece em alguns condomínios aqui da região, um jacarezinho.
Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!